você vê os céus e a terra fugindo, gritando: chegou o dia da ira, chegou o dia da ira, fujam, fujam, fujam. Se você gosta do Evangelho Genuíno, então se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações para receber novos vídeos. Está sentado no trono. Isso significa muito. Só tem direito de sentar no trono quem é o chefe máximo da nação, quem tem autoridade máxima. Assentar-se fala de governo, controle, soberania. Deus está sentado e tem o controle de cada partícula de poeira que vaga em todo esse cosmos. Daniel 4, 34, 35 diz, nas palavras de Nabucodonosor: mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e o louvei, e o glorifiquei, ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados como nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, ou não há quem lhe possa estorvar o braço, nem lhe dizer: que fazes? Ele está sentado nesse trono. João descortina para nós o penúltimo ato da peça, e um dos mais chocantes e aterrorizantes: o julgamento. Essa face de Deus não é pregada em púlpito algum, quase em púlpito algum desse planeta. A justiça, a ira. Sabe o que é o pior no julgamento? Na condenação? Não é o diabo, é Deus. E a imagem desse julgamento é tão esplêndida, a glória desse julgamento é tão esplêndida, presta atenção, que a criação, o cosmos, a lua, as estrelas, o sol, o mar, os peixes, os animais, a criação sentirá o impacto desse julgamento. O texto diz, verso 11: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. Meu irmão, o impacto desse julgamento, esse julgamento é tão terrível. A ideia do grego é que o céu e a terra fugiram com o fim de buscar abrigo, segurança. É um ato tão solene, tão esplêndido, que a criação vai se dissolver, que a criação vai fugir, que a criação vai desaparecer desse julgamento. Presta atenção. No capítulo 4, também uma descrição do trono. Vocês se lembram quando eu comecei a série? João vê uma porta aberta no céu e entra, e vê o trono. O capítulo 4 dá uma descrição do trono. João vê em capítulo 4 um arco-íris. Junto ao trono há um arco-íris, mas aqui não. Arco-íris é símbolo da aliança, símbolo das promessas. Neste trono fugiu tudo. Não há aliança mais e não há promessas mais feitas aos homens, oferecendo perdão, redenção, bênção. Mas aqueles que o rejeitaram, diante desse trono não haverá mais promessa, não haverá mais aliança. Fugiu. Apocalipse 4 também, João vê trovões diante do trono. O que são trovões? Apesar de rugirem, relampejarem, esses trovões são os alertas de Deus, chamando o pecador, dizendo: se arrependa, volte, volte. Mas aqui João não vê mais relâmpagos, tudo fugiu, acabou, não há mais arrependimento, não há mais salvação.
João também vê em Apocalipse 4, 7 tochas, que são 7 Espíritos de Deus. O Espírito Santo como consolador e advogado. Mas aqui não há tochas, somente o trono. Acabou, não há mais advogado, não há mais consolo. João também vê o mar de vidro que estava diante do altar de sacrifício, mostrando expiação, redenção, perdão. Aqui tudo foge, acabou. Não há mais expiação, diferente do que ensinam os adventistas. E por último, pasmem, em Isaías 6, quando Isaías vê o trono de Deus, na morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. O que mais que Isaías vê lá? Ele vê algumas criaturas lá. Quem são? Quem são? Serafins, que dizem de dia e de noite: Santo, Santo, Santo. Meu irmão, o terror desse trono, o esplendor é tão grandioso que até os serafins farão uma pausa no trisságio angelical, farão uma pausa no seu canto e serão tirados apenas para dar lugar ao juiz, julgar toda a terra. Isaías vê os serafins com 2 asas voam, com 2 cobrem o rosto, com 2 cobrem os pés, e cantam de dia e de noite: Santo, 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 toda a terra se encherá da sua glória. Mas aqui, acabou o canto. Saiam de cena, serafins. Fugiu. Agora é a hora do julgamento. Vi um trono branco de cuja presença fugiram o céu e a terra e não se achou lugar para eles. Nesse dia, João quer mostrar também que a criação de Deus será afetada de tal maneira que a terra passará por uma total mudança. Nesse momento, a atmosfera, as galáxias, o universo será enrolado como um pergaminho para ser substituído pelo novo céu e nova terra. A antiga ordem aqui desaparece e dá lugar à nova ordem, conforme Apocalipse 6, que já tinha sido registrado, verso 13: as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. É exatamente isso que João está contemplando agora. Salmo 75:2, quando chegar o tempo determinado, julgarei retamente, dissolve-se a terra e todos os seus moradores. Salmo 97:5, derretem-se como cera os montes, na presença do Senhor de toda a terra. É exatamente o que João está vendo. A criação se dissolvendo diante desse julgamento. Para você entender melhor, os puritanos gostavam de usar muitas figuras, analogias, dramatizações. Imagine a sala do julgamento, a sala desse trono que tem dimensões imensurável. Imensurável é que não se pode medir. Imagine essa sala, os homens entrando por um lado da sala do trono, enquanto do outro lado você vê os céus e a terra fugindo, gritando: chegou o dia da ira, chegou o dia da ira, fujam, fujam, fujam. E os homens entrando e vendo a criação sair. De um lado entram os homens em fila como prisioneiros, enquanto entram eles notam o céu e a terra fugindo, porque não ousam estar naquele trono. 1 João 2,17, ora o mundo passa bem como toda a sua concupiscência. Esse termo aqui, o mundo passa, no grego quer dizer, o mundo está sendo empurrado para fora, a velha ordem passando.
Você pode ver a solenidade disso aqui. Agora, João estava destacando o trono e quem estava sentado no trono. Agora, João destaca aqueles que estarão diante do trono, os réus desse julgamento. Verso 12: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Uau! João então tira os seus olhos do trono, da majestade, da glória, do universo que se enrola, e agora volta os olhos para os réus. Esse julgamento ocorre depois da ressurreição de todos os mortos. Após a segunda vinda, a trombeta soa, os céus se abrem, Jesus volta e os mortos ressuscitam para o julgamento. João prossegue dizendo que viu outras coisas que ele viu, e ele classifica esses réus de um modo sombrio. Vi também os mortos. A palavra grega aqui é necros, da onde vem necrotério. Eu vi necros. Não haverá ninguém vivo. A terra já foi julgada. Todos estão mortos. João vê os mortos diante do trono. Quem João viu aqui? João viu Hitler. João viu Nabucodonosor. João viu Mussolini. João viu Stalin. João viu Charles Manson, Ted Bundy. João viu o maníaco do parque. Será que João viu meu pai, que morreu em 1982? Será que João viu a sua avó, tia, primo? É a primeira vez que os incrédulos aparecem na eternidade. João vê necros. Sepulturas se abrem. Todos, desde Adão, ressuscitam. Estão de pé diante desse trono. Será que ele viu alguém que nós amamos? E notem, eles não estão vestidos de roupas brancas de linho, como João vê em outros capítulos. João não vê eles vestidos com roupas brancas da justiça de Cristo, remidos por Cristo, salvos por Cristo, justificados por Cristo. João só vê necros, mortos, condenados. Você se lembra daqueles filmes da década de 70 e 80? A Volta dos Vivos Mortos, onde uma explosão nuclear, uma radiação, encontra alguns cemitérios e aqueles homens, aquelas criaturas decompostas se tornam a vida. E elas vão todas deformadas, andando com dificuldade. É mais ou menos o que João vê. Um exército incontável de necros. Todos os mortos de todos os tempos, não importa como morreram, estarão lá, de pé, diante do trono. Todos aparecem diante do juiz de toda a terra. Todos eles ressuscitam para receber uma sentença de condenação. O texto diz: eu vi pequenos e grandes. Pequenos e grandes.
Isto é, todos os seres humanos, a totalidade da humanidade, estará de pé diante do justo juiz. Se você gostou do vídeo, então estarei deixando esse outro para sua edificação. Vídeos de pregações genuínas é aqui no canal Deus Quer Falar com Você. Que Jesus Cristo te abençoe ricamente. Amém.